E aí, minha turma, tranquilo e beleza? Professor Franklin, falando com as turmas de primeiro ano C e D da nossa escola Fausta Garcia Bueno. E para você do canal Franquímica que está acompanhando nossa sequência de aulas aqui com a nossa playlist da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul. Vamos falar das ligações iônicas, entre quais elementos esta ligação ocorre e como que ocorre. Formar as fórmulas eletrônicas de Lewis e as fórmulas moleculares, que na verdade são os íons fórmula, ou seja, a fórmula dos compostos iônicos, gerado depois da ligação acontecer. Tá pronto? Preparado? Então, apertem os cintos e vamos nessa! Você acompanhou a aula sobre a regra do octeto, sobre os elementos que fazem ligações químicas e que tipo de ligação tem que fazer, qual o comportamento com o elétron de valência para chegar à regra do octeto, para ter a estabilidade eletrônica. Então, acompanhe a aula anterior. Se você não assistiu, assista a aula anterior, aí você vai entender essa sequência de explicação. Mas para a ligação iônica, qual é a informação que você tem que ter? Olha só, se liga. A ligação iônica ocorre entre quais tipos de elementos? Metais com ametais, metais com hidrogênio, onde os metais são aqueles que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada eletrônica, a camada de valência. E esses átomos fazem o quê? Doam seus elétrons. Se doam seus elétrons, se transformam nos cátions, os caras positivos. Os ametais, na ligação iônica, são aqueles que têm 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Portanto, para seguir o octeto, tem que receber os elétrons virando os ânions, os caras negativos da ligação. Os que doam os elétrons viram cátion positivo, os que recebem elétrons viram ânion negativo. Óbvio, doou um elétron, fica com carga mais 1. Doou 2 elétrons, fica com carga mais 2. Doou 3 elétrons, fica com carga mais 3. Recebeu quantos elétrons? Quem tem 5, recebe 3 elétrons, fica com carga menos 3. Ou 3 menos. Os 6 elétrons na camada de valência, para o octeto, tem que receber 2 elétrons, carga menos 2. E aquele que tem 7 na última camada, para completar o octeto, tem que receber um elétron, carga menos 1. O hidrogênio só tem um elétron. Então, para ele ficar estável como o gás nobre hélio, ele tem que ter 2 elétrons, portanto, só recebe 1. O hidrogênio, ele fica ânion, carga menos 1. Veja aqui um exemplo clássico da ligação iônica, que é a ligação entre o sódio e o cloro. Número atômico do sódio, 11. Número atômico do cloro, 17. Sódio distribuindo 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Na última camada eletrônica do sódio, percebemos que tem um elétron. Na última camada eletrônica do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, última camada, 7 elétrons. Tendo acesso à tabela periódica, muito interessante você conhecendo-a, saber que o sódio, se está na família 1A, quer dizer que tem um elétron na camada de valência. Uou! Sensacional! O cloro está na família 7A ou família 17 na última camada, portanto, 7 elétrons. Então, quando falamos de número de camadas eletrônicas, quando falamos de número da família, número do grupo a que pertence o átomo, corresponde ao número de elétrons na camada de valência para os elementos da família A. Reconhecemos então que o sódio com um elétron na camada de valência, ele é um metal, ele vai ter que doar o seu elétron de valência, vai ficar com carga mais 1. Ao doar esse elétron, ele não existe mais. Ele vai se transformar no cátion sódio. E sua distribuição eletrônica, como cátion, fica 1s2, 2s2, 2p6, com 10 elétrons, igualando a distribuição eletrônica do gás nobre neônio. O cloro tem 7 elétrons na última camada, tem que receber um elétron para completar o octeto, vai ficar o ânion, vai se transformar no ânion cloreto. E com quantos elétrons? Ora, o que era 3p5 vira 3p6, agora tem 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Vai ter a mesma configuração eletrônica do gás nobre argônio. Como eu disse para vocês, quando o elemento doa o elétron ou recebe, ele passa a imitar a configuração eletrônica do gás nobre, mas não se transforma no gás nobre. Apenas cria uma estabilidade química, estabilidade eletrônica como a de um gás nobre. E aqui você vai perceber a fórmula eletrônica de Lewis. Ora, eu pego o símbolo do sódio e desenho o número de elétrons da camada de valência, que era 1, lembra que era 1?
E vou representar a transferência do sódio para o cloro. Pega o cloro aqui, o elemento cloro, o símbolo dele, e em volta dele desenha o número de elétrons de valência. Eram 7, não é verdade? E agora recebeu um elétron do sódio, está 8. Quando se transforma no cátion sódio e cloreto, como ânion, a carga deles é mais 1 e menos 1. Quando o número de cargas positivas e de negativas se igualam, acabou a ligação. Então, um Na+, com um Cl- se transforma em NaCl. Isso aqui é o que chamamos de íon fórmula do composto iônico. Vamos fazer outros exemplos para vocês. Olha isso aqui, ó. Um elemento A com número atômico 20 e um elemento B com número atômico 35. Como é que você vai resolver isso daí? Veja só, você vai pegar o número atômico 20 e distribuir os elétrons. Ou vai perceber com a tabela periódica qual família que ele pertence. Procura lá, número atômico 20, quem é o elemento, veja a família que ele pertence. Se você fizer isso agora, vai perceber que ele é da família 2A, ou família 2, grupo 2. Se pegar o elemento número atômico 35, vai olhar lá para o grupo que ele pertence ao grupo 17, ou família 7A. Então, com isso, eu já sei o número de elétrons na camada de valência. Se você preferir distribuir, não tem problema. Olha aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Última camada eletrônica, 2 elétrons. Pega o número atômico 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Última camada eletrônica é a camada 4, 2 elétrons e 5 elétrons, totalizando 7. 7 elétrons, família 7A. Tranquilo até aí? Beleza. Como vamos montar as fórmulas eletrônica e o íon fórmula? Então, de novo, vamos pegar o símbolo do elemento e escrever em volta o número de elétrons da camada de valência, que no caso são 2. 1 elétron, 2 elétrons. Pega o símbolo do B e coloca o número de elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tem 2 elétrons. B tem 7 elétrons. Metal, A metal. Vai doar, vai receber. A ligação vai ser iônica. Então, bora fazer a distribuição, bora fazer o compartilhamento. O elemento A tem 2 elétrons. O elemento B tem 7 elétrons. Então, o A é metal, o B é ametal. Ligação iônica. Bora fazer a transferência de elétrons do elemento A para o elemento B, respeitando o quê? Quem tem 7 elétrons para o 8 precisa receber 1. Então, o A vai pegar aí, manda um elétron para cá. Acabou para o B. Está estável eletronicamente. Mas o A tem mais um elétron para doar. O que a gente faz? Pega outro elemento B, que também tem os seus 7 elétrons na camada de valência, e pega esse elétron do A e manda para ele. Pronto. O A doou seus 2 elétrons de valência e cada um do B recebeu um elétron que precisa. Vejam os íons formados. Acompanha comigo. Nós temos aqui o A, que doou 2 elétrons, carga dele. E nós temos 2 elementos B e cada elemento B recebeu um elétron. Concorda comigo? Quanto que acaba a ligação? Quando a carga positiva se iguala ao total de cargas negativas. O total de cargas positiva e negativa devem se igualar. Mais 2 com menos 2. Qual que é a fórmula resultante agora? Ora, se eu tenho um elemento A e 2 elementos B, vamos escrever A, B2. Este é o íon fórmula deste composto iônico. Uma outra maneira de você montar esta fórmula eletrônica é fazer aquela regra do escorregador, onde a carga de um vira o índice do outro. Conhece esta? Olha só, o A é mais 2, o B é menos ou menos 1. Então você não coloca o número de ânions. Eu pego só a carga do cátion, carga do ânion. O número 2, que é a carga do A, vira índice aqui para o B. Aqui é menos 1. O 1 da carga do B vira índice para o elemento A. Então fica AB2.
E na fórmula, sempre o cátion primeiro, depois o ânion. Bora fazer mais um exemplo aqui para finalizar com chave de ouro. Pega o elemento lítio. Perceba a família que ele está na tabela periódica. Olhou? Então, ele é da família 1A, grupo 1. E o oxigênio, 6A ou grupo 16. Sendo assim, sabemos que o lítio pertence à família 1A, 1 elétron na camada de valência, e o oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 1 elétron tem que doar o seu elétron de valência. Quem tem 6 elétrons deve receber 2 para chegar a 8. Então, nós estamos com 1 elétron do lítio para o oxigênio, o lítio não tem mais elétron para doar, e o oxigênio precisa de mais um elétron. Então, chama outro lítio, que também tem um elétron, e que vai mandar para o oxigênio. Pronto, um oxigênio recebeu 2 elétrons, um de cada lítio. Então, os íons formados aqui são 2Li+, com 1 oxigênio menos 2. Então, veja, o total de cargas positivas mais 2, carga negativa menos 2. E qual que é a fórmula resultante? Se você pensar pelas cargas, o 2 do oxigênio vem para baixo do lítio, o mais 1 do lítio vem para baixo no oxigênio, fica Li2O. Ou, se você simplesmente perceber que na fórmula eletrônica são 2 lítios ocupados e 1 oxigênio, dá na mesma. Sensacional, pessoal. Ensino transformador. Espero que esta aula tenha sido esclarecedora, tirado todas as dúvidas e ensinado você a montar as fórmulas dos compostos. Para minha galera do primeiro ano, pega a atividade, resolva, manda lá para o Classroom e você do canal, é só pegar aqui na descrição do vídeo a atividade. Nós estamos com a atividade que eu mandei para os meus alunos para você que está acompanhando essa sequência de aulas. Legal? O material digital, o livro digital, também está aqui na descrição do vídeo para você acompanhar todo o nosso material, todo o nosso conteúdo sem faltar nada. Legal? Satisfação imensa, para lá daí inenarrável, e a gente se vê na nossa próxima aula. Gente, um abraço para vocês.